Meus irmãos e minhas irmãs, minha saudação àqueles que nos assistem pela internet ou nos escutam pela Mar Azul FM. Quero saudar e parabenizar os nossos queridos padres hoje. Dia do Padre mesmo é dia 4, amanhã, dia de São João Maria Vianney. Mas o mês de agosto é um mês vocacional e cada final de semana nós rezamos por um tipo de vocação. Este final de semana, primeiro, nós rezamos pela vocação sacerdotal. Então, Padre Omar, obrigado pelo seu sim, parabéns. Nosso pároco, o nosso vigário, filho daqui, da catedral, da paróquia, Padre Wesley, apresentado hoje. Deus abençoe, obrigado pelo seu sim também. Agradeço a presença da mãe, Dona Lulu, assim conhecida, e seu tio Everaldo, que presente. Quem é o senhor Everaldo? O senhor, muito bem. Obrigado também pela sua presença e demais familiares do Padre Wesley. Eles são daqui da paróquia da Catedral. O Padre Wesley está trabalhando como diretor espiritual do Seminário Maior e desde o início deste ano eu pedi que ele viesse fazer pastoral durante 2 finais de semana aqui na Diocese. Então ele passou um semestre lá na Boa Vista, em Lagarto, e com a transferência do Padre Emílio Júnior, nós o acolhemos aqui. 2 finais de semana ele estará conosco, ajudando desde o sábado. Obrigado pelo seu sim. O mês vocacional este ano tem como tema Peregrinos por que chamados. A liturgia da palavra deste final de semana, ela é muito interessante e eu gostaria de colocar uma das estrofes do Salmo que vai exatamente nortear o que iremos falar. Diz o salmista, o Salmo 89: Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A liturgia nos oferece uma bela reflexão sobre as realidades terrenas, sobre o nosso tempo, como nós gastamos, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos bens, sobre as riquezas, como nós administramos. Se nós cometemos idolatria, como diz São Paulo na segunda leitura, idolatrar alguém ou algo significa desviar a adoração a Deus para colocar a sua confiança nos bens transitórios. A Deus nós adoramos. As coisas, quando a gente coloca em primeiro lugar, nós idolatramos, fazemos dela um ídolo. E aí, diante dessas questões que eu fiz inicialmente, a gente deve se perguntar: qual o nosso comportamento diante delas, das realidades transitórias? Então a primeira leitura declara fortemente: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O livro do Eclesiastes, que faz parte da literatura sapiencial, traz bons conselhos morais para nós. E ele fala da inconsistência das coisas terrenas. Tudo é vaidade, o orgulho, a soberba. Breve é a nossa vida. Nossa vida está destinada a perecer. Um dia nós iremos passar dessa existência. Quais são nossas escolhas? É a grande pergunta. Trabalhamos muito, é verdade. Vale a pena encher os nossos dias de tantas preocupações? Vale, mas não a tal ponto de perder as noites, passar as noites em claro, sem dormir. Quando eu estava preparando a minha homilia, eu disse: meu Deus, aqui serve para todos nós, porque não tem jeito. Sobretudo quem tem responsabilidades, muitas responsabilidades, e todos nós temos. Tem dias que a gente perde a noite com preocupações, né? É o bispo, são os padres, os pais de família, toda pessoa de responsabilidade. Mas o que a palavra nos diz é o seguinte: é importante entender que nós somos estrangeiros nessa existência. Nosso destino derradeiro é exatamente o céu. Devemos nos preocupar com as coisas, porém não a tal ponto de perder a paz. Isso aqui é uma tarefa para todos nós. Qual a solução diante dessas perguntas e inquietações? Primeiro, lembrar da nossa
da nossa imortalidade. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos passando uma chuva e nós somos chamados a não ficarmos preocupados, mas a renovar a nossa esperança cristã. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, o que nos coloca de pé é a nossa esperança de um dia chegarmos no limiar da casa do Pai. Este é nosso destino derradeiro. A esperança cristã nos leva a fazer boas escolhas. Boas escolhas. E a esperança não decepciona. Meus irmãos, minhas irmãs, as realidades terrenas só encontram sentido e valor em relação a Deus e em relação ao próximo. O perigo é a gente cair na mundanidade, como já dizia nosso querido Papa Francisco. É cair exatamente a juntar tesouros aqui no céu e cair na idolatria da ganância e do acúmulo desenfreado. Por isso que o Salmo nos diz assim, como eu comecei: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria para bem escolher. O cristão que é regenerado pelo batismo, como diz São Paulo, é chamado a viver uma vida nova, uma vida que não está fechada às realidades caducas, passageiras da vida. Então, o cristão, a nova pessoa, a nova vida, o cristão regenerado com o banho iluminador do batismo, como diz São Paulo na segunda leitura, há de ter seu coração voltado para o seu fim último, que é exatamente o céu e é Deus. Nós somos chamados a lutar para mortificar os nossos desejos perversos e desordenados, sobretudo o desejo da ganância, do ter, do acúmulo, a idolatria do capital, a idolatria do que temos. Nós somos chamados a viver a vida nova em Cristo, a Cristo que nos libertou e nos deu exatamente o céu. No Evangelho, Jesus vai tocar exatamente nessa questão. Alguém chegou para ele e foi tocar numa realidade muito difícil, que acontece quase em todas as famílias, problema de herança. Então chegou alguém e disse assim: Jesus estava rezando. Não, aqui é vamos lá, no Evangelho de hoje. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os bens? Eu não sou o juiz. Se tem um problema de herança, tem que entrar com um advogado e procurar a justiça para fazer um bom inventário. É assim que a gente vive, não é? É assim que a gente faz com o espólio, com aquilo que fica da nossa família. Mas infelizmente nós brigamos sempre por herança. Até que se os nossos pais deixarem uma xícara, uma colher de pau, um prato antigo, tem que rasgar no meio, tem que quebrar. Sempre tem alguém que quer levar vantagem. Infelizmente nós somos assim. E Jesus diz, ele não veio para legislar problemas de herança, mas ele aproveita e conta-nos uma parábola para nos livrar da ganância e da cobiça. E ele diz que tinha um homem que não acreditava em Deus, não se preocupava em Deus, pensava que esta vida se esbarrava aqui, e diz, teve uma boa colheita e disse assim: vou derrubar meus celeiros, vou encher meus celeiros e vou viver minha vida agora tranquilo. O que eu tenho dá para viver, não precisa trabalhar mais não. Dá para viver até o resto da vida. Eu vou morrer mesmo, morreu, se acabou, como nós dizemos, entre aspas, então, tranquilo. E Jesus diz que esse homem foi insensato, porque naquela mesma noite o Senhor iria pedir conta da sua vida, ou seja, ele ia morrer. Para mostrar e ilustrar que a cobiça, a ganância desenfreada, o perigo de acumular e desfrutar egoisticamente desta vida, é isso que Jesus nos chama a atenção. Quando o Senhor está ausente dos nossos projetos, a gente cai exatamente na idolatria, na ganância, no acúmulo. E nós somos chamados a entender que a gente pode passar a qualquer hora. É importante administrar o que nós temos. Se a gente trabalhou e lutou, é importante administrar, mas não se fechar
a tal ponto de absolutizar as coisas transitórias, secundárias. Deus é o nosso tesouro, como nós vimos aí na quarta-feira o Evangelho. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós somos peregrinos, passageiros, peregrinos de esperança, que temos um fim último. O nosso porto seguro, a nossa porta santa de salvação é exatamente o céu, é Jesus. Assim se dará com quem entesoura para si e não é rico diante de Deus. É assim que acontece. Quem pensa que não vai passar dessa vida está enganado. Então, meus irmãos, eu creio que o que é que o Senhor diz para nós? É importante esvaziar nossos celeiros. O celeiro da autoconfiança. Esvaziar o celeiro das coisas transitórias que nós absolutizamos. Esvaziar o celeiro do orgulho. Esvaziar o celeiro da ganância, da insensatez, da ausência de Deus. Mas encher o nosso celeiro daquilo que edifica, de Deus, que é o nosso tesouro, e dos valores imperecíveis que não passam. Até um copo d'água dado a um pobre, com caridade, ele pode ser lembrado na hora da gente chegar perto de Deus. Então que Deus nos ajude e nos converta. E lembremos que nós estamos de passagem. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.